Opa, opa, pessoal, boa noite, devagarinho. Desculpa o atraso, mas é porque a internet nem sempre colabora para com a gente. Hoje à noite nós vamos conversar sobre o plano diretor da cidade de Mossoró. É algo que é fundamental, com certeza. E claro que é também importante convidar quem conhece do assunto, quem tem experiência e quem conhece também os espaços e a jurisdição sobre o plano diretor. Então hoje à noite estamos aqui às 6 horas e 8 minutos, agora 6 e 9. Vamos conversar durante 40 minutos a 1 hora sobre o plano diretor. O que é plano diretor? Qual a sua importância? Quando foi criado? E o que é que tem a ver a cidade de Mossoró, os espaços em Mossoró, para que nós possamos entender tudo isso. E para conversar sobre isso, convidamos os professores Blênio, que é de Geografia, e é flamenguista, gente boa demais, a gente está aí no sofrimento. Rafa Lucena, quem é Rafa Lucena? Meu filho, vale. Bota. É meu filho, acho que ele se confundiu. Ele tá pedindo para entrar aqui, eu vou negar, viu? Negue, Sua mãe negue. que tá dizendo, viu? E, e eu já falei o nome dela, a professora Arleide que é de Direito. Então, nesse primeiro momento, damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, Thales Augusto Oliveira. Vocês podem participar fazendo perguntas, intervenções, podem também colocar proposições. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, isolamento social, as redes sociais estão fazendo um canal importantíssimo de comunicação. Mas, como disse, nosso agradecimento a ambos. Boa noite e vamos começar com a professora Arleide e sabermos quem ela é. Arleide, pode ficar à vontade. Eu agradeço. Boa noite a todas e todos. Meus cumprimentos, professor Tales. Agradeço enormemente esse convite, poder participar desse bate-papo cultural sobre a nossa cidade. Professor Blênio também, é uma honra compartilhar esse momento. E o nosso título proposto pelo professor Tales foi justamente sobre a importância do plano diretor para Mossoró. Mas, antes de falarmos propriamente do plano diretor, professor Tales, professor Blênio, e todos aqui que nos escutam, que nos veem, que estão nos acompanhando, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a cidade que queremos? Eu faço essa pergunta porque para que a gente considere os vários aspectos que envolvem a importância do plano diretor para uma cidade, antes, e aqui eu convido toda a população, gestores públicos, academia, nós precisamos entender o que é a nossa cidade. Dificilmente a gente vai compreender o que é um plano diretor, qual a importância dele, se nós não entendermos e não debatermos para um planejamento urbano e construção de uma cidade democrática. Eu insisto, o que um tal de plano diretor tem a ver com os meus problemas, com os problemas da minha cidade, dos meus vizinhos, de toda a minha população moçoroense? Essa é a grande questão. Primeiro, e aí eu falo como professora, eu preciso dizer que o fato começa em dizendo: plano diretor é local. Não existe outro igual que a gente fizer na nossa cidade, em qualquer outra. Eu não posso copiar e colar um plano diretor de nenhum outro lugar. Ele tem que ser o retrato da realidade local, com a complexidade da nossa cidade, seus desafios urbanos, principalmente quando a gente fala de uma cidade como Mossoró, com uma carga de desigualdade socioeconômica como ela apresenta hoje, infelizmente. Então, fazer um diagnóstico da cidade para planejá-la melhor é o primeiro passo. Agora, para isso, a gente tem que fazer um trabalho, professor Tales, que eu admiro que o senhor está fazendo. Essa iniciativa é esplendorosa, porque a gente precisa construir na população, em todos os segmentos, uma outra ideia do que a gente leva com a gente de cidade. Ou seja, construir uma narrativa política, mas não é fazer política, é construir uma narrativa de aceitação
de que nós merecemos uma cidade democrática, de que uma cidade democrática vai ser melhor para todos, inclusive para os privilegiados. Ora, nós precisamos romper certos paradigmas que envolvem toda essa desigualdade que nos aflige. Por exemplo, nós precisamos acreditar que melhorando a vida, a condição de vida dos mais pobres, vamos dizer assim, dos que estão estrupiados na nossa cidade, desempregados, e que são muitos, eu vou estar melhorando a cadeia econômica e social de toda a cidade. Eu não só vou estar ajudando o pobre, eu não só vou estar ajudando aquela família necessitada de estratos sociais inferiores, não. Eu preciso romper com a ideia de que pobre tem que morar longe, longe na periferia, naquela periferia desestruturada, sem casa, sem moradia digna. Eu preciso colocar todos, incluir todos nesse sistema, nesse bem público que é a cidade. Então, essa conscientização de cidade como bem público, que beneficia a todos, que deve ser construída democraticamente, com solidariedade, é o primeiro passo para a gente entender a importância de um plano diretor. Outro aspecto, professores, é mudar a ordem das prioridades. Porque hoje a tendência é se priorizar as mais ricas. Isso acontece na nossa cidade. Não é de hoje. Isso não é política de uma cidade para todos. Mas é uma lógica muito simples. E é aquela velha história. A gente precisa romper com a ideia de que, beneficiando uns poucos, em detrimento de muitos, a cidade fica melhor, porque a cidade vai continuar bonita. Não. Eu vou contar uma historinha, acho que até que vocês devem conhecer. Estavam construindo uma estrada e os administradores contrataram vários trabalhadores, usavam suas ferramentas, usavam as pás para realizar suas atividades na construção dessa estrada. Veio um grande empresário, apresentou uma proposta maravilhosa, grandiosa, para otimizar lucros e a obra. Ofereceu um trator que realizaria aquele trabalho em tempo recorde, de todos, inclusive, claro que ele visava um lucro maior, e não ia precisar mais daquela mão de obra, o gasto ia ser menor. Os donos da obra não aceitaram a proposta, alegando que aquela forma de pensar, que é uma forma que a gente conhece, liberal, neoliberal, capitalista da cidade capital, não convinha, porque os trabalhadores ficariam sem renda. O empresário ficou descontente, mas rindo, sarcasticamente, pergunta: por que então vocês não distribuem colheres para eles realizarem a obra? Já que é para dividir renda entre todos, façam por mais. Só que a ideia não é essa. E essa é a ideia da cidade capital que a gente precisa romper. A moral dessa história é a seguinte: se a gente fizer a obra com colheres, é óbvio, a estrada não vai ficar pronta. Mas se a gente fizer a obra com um trator super moderno, ninguém vai ter renda para circular na estrada com seus automóveis. Enfim, cada gestor tem que saber qual o tamanho da sua pá, quantas pás ele pode usar, desde que todos sejam beneficiados. Aí eu vou dizer um ditado que eu recuperei recentemente, que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Sabem por quê, professores? Eu vou tentar explicar. Se eu tiver uma corrente com 9 elos de aço e um de papel, essa corrente se rompe, não se sustenta. Mas se eu tiver uma corrente com 10 elos de madeira, ela resiste. Essa é a cidade democrática, inclusiva, justa, solidária que nós queremos. E nós precisamos construí-la primeiro dentro de nós e depois lutarmos para a implementação dessa cidade através de quê? Aí vem a pergunta principal. O que é um plano diretor? Então, plano diretor, tecnicamente, nós vamos dizer, é um instrumento de planejamento da política urbana municipal. Está previsto na Constituição Federal, estabelece a necessidade da elaboração
de uma política de desenvolvimento que deve ser executada pelo poder público municipal. Portanto, plano diretor é uma lei municipal e, embora seja elaborada pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, ela é encaminhada para a Câmara Municipal para ser aprovada, mas antes precisa ser discutida com a participação de toda a população e depois votada e aprovada. Aí, complementando essa questão da importância do plano diretor na cidade de Mossoró, nós precisamos saber por que Mossoró precisa de um plano diretor. Ora, eu ouvi dizer que nós já temos um plano diretor. Então vem a grande questão. A princípio, porque Mossoró tem mais de 300 mil habitantes. E a lei determina que o plano diretor é obrigatório para esses municípios com mais de 20 mil. Ela vai estabelecer, inclusive, no que nós chamamos de Estatuto da Cidade, no artigo 41, outros critérios para a obrigatoriedade de ter um plano diretor, como, por exemplo, cidades ou municípios integrantes de áreas de especial interesse turístico, é um exemplo. No caso de Mossoró, nós já temos uma grande justificativa. Nós temos uma população densa, que expandiu, mas nós temos um plano diretor, sim, só que ele é desatualizado, ele é ineficaz, principalmente porque a lei determina que os planos diretores sejam revisados no máximo a cada 10 anos. E o próprio plano diretor atual de Mossoró prevê isso. Aliás, se me permitem, eu vou fazer uma leitura rápida. A lei que institui o plano diretor deverá ser revista a cada 10 anos. No parágrafo único diz: a critério do Conselho da Cidade, a revisão do plano diretor poderá ser realizada em período inferior. Lembrando que essa lei, que é a Lei Complementar número 12, que é de 2006, foi construída para uma cidade que, segundo o último censo do IBGE, em 2010, tinha cerca de 259 mil habitantes. Hoje nós temos mais de 300 mil habitantes. A pergunta que eu faço é: onde estão morando os mais de 50 mil habitantes de Mossoró que não estão previstos no plano diretor? Estão lá no IBGE. Consta, são contabilizados. E eu preciso pontuar isso, professores, e a todos que nos assistem, porque é muito importante que nós tenhamos um diagnóstico da nossa cidade, e o plano diretor, ele tem esse viés, ele é técnico, embora tenha toda uma carga política, como nós vamos explicar depois, porque essa população nossa, ela é invisibilizada, ela está na periferia, muitos deles sem casa, sem saneamento, sem transporte público, porque nós não temos um plano diretor que defina uma política de desenvolvimento urbano. Agora, não falta de verbas, não. Esse é o pior. Quase 300 mil reais foram destinados na LOA, na Lei Orgânica do município, para o objetivo único de revisarmos o plano diretor da cidade. Aí eu faço uma outra pergunta. Onde está esse dinheiro? Onde está o nosso plano revisado? Alguém me perguntou como eu quero a minha cidade? Então, professor, o senhor me controle no horário, viu? Por favor. Era isso que eu ia dizer. Mas você fica bem à vontade. Não. Eu não disse, Glênio, que a mulher é desenrolada. Pronto, então bora passar para Glênio, porque é o seguinte, claro, nós teremos, Arleide, mais ou menos 40 a 1 hora de duração, passou-se já 14 minutos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para Glênio, porque o que ele falou, aliás, falou em off, por isso também vamos dar as boas noites a ele. O plano diretor é de 2006. Em 2016 deveria já ter sido posto um novo plano em voga. Mossoró está atrasadíssima
Inclusive, quando nós falamos nisso, se não falha a memória, a Fafá Rosada era prefeita quando da aprovação do primeiro plano diretor, e nós sabemos exatamente que a Fafá Rosado, ela é cria da atual prefeita. Nós sabemos muito bem disso. Por isso mesmo, essa necessidade da revisão, não por ela ter sido criada na época de Fafá, mas sabendo que a atual prefeita e ex-governadora, ela poderia ter feito algo nesse sentido. E outra, a culpabilidade não fica só para ela, viu? Para sermos justos, há uma grande parcela também para com os vereadores. E sobre o plano diretor de 2016, que não foi posto em prática, o novo, deveria ter sido posto, o de 2006 é o que está em voga. Por isso, dessa vez, boa noite ao professor Blênio, seja bem-vindo, Blênio é geógrafo, e ele vai nos expor um pouco exatamente dessa lei, que essa lei que, além de estar defasada, não foi posta uma nova lei em prática. E a própria lei colocou aí que 300 mil foram postos no orçamento, mas voou. Só Deus sabe para onde foi, só ele mesmo. Blênio, fica à vontade, seja bem-vindo, boa noite. Valeu, professor, boa noite. Obrigado também mais uma vez aí pelo convite, tá? Queria dizer que estarei sempre aqui à disposição para temas como esse. Eu acho que as demandas de uma cidade são coletivas, né? Então, independente de qualquer opinião ou opção política, as pessoas têm que estar conscientes do que é, na verdade, né? Ou que são esses conceitos. Bom, eu, ouvindo aqui a fala da professora, estava todo me coçando aqui, né? Pela fala dela. Professora, primeiras coisas que a gente tem que pontuar, né? É que a grande maioria da população moçoroense sequer sabe da existência de tal plano, né? E isso é bem fácil da gente comprovar, tá? Se você sair nas ruas de Mossoró, nos pontos, apesar da pandemia, né? Mas em condições normais, se saísse nas ruas de Mossoró e perguntasse às pessoas o que era o plano diretor, se elas sabiam definir o que é um plano diretor, ou se elas conheciam o plano diretor de Mossoró, a grande maioria dessas pessoas vão dizer que não. Elas sequer sabem o que é, né? Qual a definição? Para que serve? A importância que a senhora destacou muito bem na sua fala. Então, eu acho que começa por aí, pelo desconhecimento da população. Como é que eu posso ter um plano diretor, uma construção coletiva, se a maioria das pessoas sequer sabem da existência disso? Sequer sabem que é obrigatório para uma cidade de 20 mil habitantes ou mais. Mossoró tem mais de 10 vezes o que seria necessário de população para a criação de um plano diretor. Outro aspecto que Thales citou também é a questão da necessidade de uma atualização periódica desse plano. Gente, e essa atualização passa também pelo cadastro territorial da cidade, né? Pelas áreas de maior crescimento, em detrimento às outras. Então, a gente tem hoje, por exemplo, eu costumo dizer sempre nas minhas aulas, né? Eu já ministrei essa disciplina de geografia urbana na universidade, eu sempre gosto de dizer que Mossoró cresce de forma torta, né? É raro uma cidade crescer de forma homogênea. Não existe cidade no planeta que cresça de forma homogênea. Mas o interessante é que a gestão pública busque um crescimento mais ordenado, mais igualitário das cidades. Então, Mossoró hoje cresce para áreas específicas, né? Alguns bairros, alguns empreendimentos imobiliários crescem em algumas regiões da cidade, notadamente ali a João da Escócia, Nova Betânia, aquela região ali dos empreendimentos milionários, né? Então, isso cria o que nós chamamos de especulação imobiliária, professor. Então, o que era Mossoró ali antes do Atacadão, antes do shopping, antes das universidades particulares, antes dos condomínios luxuosos? Era o que ali em Mossoró? Era mato, não tinha nada. Então, se fosse antes da chegada desses empreendimentos, se você fosse comprar um terreno lá, você ia comprar terrenos por R$2.500, R$3.000. Hoje, você tem uma supervalorização das propriedades. Os terrenos que eram R$3.000, R$4.000, hoje estão 300 mil, R$500 mil. Tamanha é a especulação imobiliária. Então, eu queria deixar claro aqui
que o preço da terra não está na terra em si. A gente costuma sempre dizer que o preço da terra está na localização. Né? Imagine só, por exemplo, um terreno de 3 hectares na zona rural. E um terreno de 3 hectares, por exemplo, aqui na zona urbana. Esse terreno na zona urbana, professor, ele pode custar muitas vezes 1000 vezes mais do que o mesmo terreno, o tamanho do terreno da zona rural. Então, o valor não está na terra em si, mas nos empreendimentos e em sua localização. E é lógico que isso não foi à toa, foi proposital. Alguém teve interesse em valorizar algumas áreas da cidade em detrimento a outras. Então, por que eu estou falando de especulação imobiliária, de imóveis, de preços de terrenos? Porque isso também é contemplado no plano diretor. Para onde a cidade quer crescer? Para onde a cidade deve crescer? Eu costumo sempre, professora Arlene, dizer nas minhas aulas que se eu quero resolver os problemas da cidade, eu tenho que resolver o problema do deslocamento. Pode observar que as grandes cidades brasileiras, e por que não as grandes cidades mundiais, são um mau exemplo, na verdade. Né? Eu costumo sempre dizer também que as cidades pequenas e médias, elas não deveriam ter, parece isso antidesenvolvimentista, mas não é. As grandes cidades, elas não são um bom exemplo para cidades como Mossoró ou cidades menores. Então imagine só, por exemplo, São Paulo, com uma população lá dezenas de vezes maior do que a nossa. Olha os problemas que São Paulo enfrenta. Deslocamento, fazendo com que milhões de pessoas, sem exagero, tenham que se deslocar de onde mora, né, para onde trabalha, de onde mora para onde estuda. E aí eu deixo, para encerrar já minha fala aqui também, passar para Thales, se eu quero resolver o problema das cidades, se eu quero resolver os problemas de Mossoró, eu tenho que resolver o problema dos deslocamentos. E qual é a tendência? A tendência é sempre a priorização do transporte individual em detrimento à construção do transporte coletivo. Por que o transporte coletivo se encontra nessa situação? É outra demanda, viu, Thales? Sim, inclusive, a questão do transporte público municipal é um problema que se arrasta há décadas, sem exageros, em Mossoró. E a tendência, qual é a tendência? A tendência é que esse problema se agrave mais ainda, porque a população vai crescendo, a cidade vai crescendo, novas demandas de deslocamento vão ser criadas. Tá? Então é importante que se pense nisso. Né? A professora falou algo interessante sobre a questão da cidade ideal, né? Da cidade que a gente quer, se rotulou aí por várias décadas aí, vários anos, que Mossoró seria a metrópole do futuro, né? Entre as cidades, foi até notícia em revistas de âmbito nacional, que seria a metrópole do futuro, uma metrópole do futuro sem um presente consistente. Blênio, e até para colocar isso, você me fez lembrar de uma poesia, eu não vou declamá-la, claro, mas que fez parte da história de todos nós, que estamos aqui, todos nós não, perdoe-me, nós, eu acho que vocês têm quase minha idade, não sei, estou com 42, mas tem a música, a poesia dos Saltimbancos, do Chico Buarque, que uma das poesias da música é a cidade ideal, que a cidade que nós temos que pensar não para a maioria, mas para a coletividade, para todos. E nos falta muito isso, é muito gritante o quanto exatamente o silêncio para com os gestores ele está contínuo. Vou até falar o seguinte, quando nós estamos falando nessa questão. Quando nós falamos em plano diretor, esse entendimento, é claro, depois do que foi posto tanto pela professora Arleide quanto pelo professor Blênio, é eminente. É para ontem não, foi algo de 4 anos para cá. E notem que os vereadores, a prefeita, não se importam em falar nada sobre isso. Estão caladinhos, etc. Um adendo. O aumento de 21 para 23 vereadores é importante. Eles se importaram com isso? Sim. E quando eu falo isso, estou falando que também sou a favor. Motivo. Não vai haver um aumento no sentido econômico do que é repassado da prefeitura, do executivo para o legislativo, e ao mesmo tempo espera-se uma maior representatividade. E quando foi falado no plano diretor, existe o conselho da cidade, pessoal. Ou pelo menos deveria existir. Eu não sei quais são os membros do conselho da cidade. Eu não sei aqueles e aquelas que deveriam estar exatamente tentando as melhorias. Eu até pensei, falando rapidamente, vocês
sobre transporte, em outras cidades do porto de Mossoró nós já temos transportes alternativos. Nós sabemos que o transporte em Mossoró é péssimo, transporte público, praticamente inexistente, e não vai em determinados rincões. Aí a pergunta, para nós irmos adiante, como nós falamos anteriormente, nós vamos para o bate-bola. A professora Arleide começou, agora o Blênio, depois é o Blênio e a professora Arleide. O plano diretor, ele contempla, e depois eu vou fazer uma pergunta para a professora Arleide. Blênio, o plano diretor, ele contempla também a zona rural, ou a zona rural ela é esquecida nesse sentido? E a zona rural de Mossoró parece que ela não existe, não é? Parece que ela não faz parte da cidade, por ser fora dela. Pode ficar à vontade, Blênio. Depois, aí eu volto para a Arleide. Pois é, Thales, do ponto de vista da cobrança de tributos, de impostos, né, é contabilizado a zona urbana, tá? Então o IPTU, ele é um imposto urbano, tá? Porque também existe o imposto rural, né? Existe hoje aí, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, exatamente para isso, é para legitimar a cobrança de determinados tributos na zona rural também. Mas o que eu percebo aqui em Mossoró conta hoje com uma população significativa em algumas zonas rurais, tá? Então por exemplo, existem zonas rurais aqui de Mossoró que são tão populosas como algumas cidades pequenas do Rio Grande do Norte. Então não é exagero você dizer que existem cidades dentro dessas zonas rurais, não, em termos de contingente demográfico. Você pegar, por exemplo, a população Cordão de Sombra, da Maísa, né, de outras comunidades rurais, são bem numerosas. Muitas cidades do Rio Grande do Norte não têm essas populações. E aí, essa população rural, ela é esquecida, ela é escanteada, ela é privada de alguns serviços que são básicos e garantidos por lei, né? E é interessante observar que essas populações, elas são só consultadas ou procuradas em períodos bem oportunos. São os períodos eleitorais, como a gente conhece. Na grande maioria, existem exceções, obviamente, mas na grande maioria do ano ou dos mandatos, você não vê personalidades políticas, visitando, que é o dever principalmente do vereador, de fiscalizar o executivo, mas também de estar lá nos lugares que necessitam, nos bairros, nas periferias ou nas zonas rurais. Infelizmente, é uma verdadeira omissão hoje, em termos de cidade. Eu não vou falar nem na zona rural, não, porque a situação já é bem problemática. Hoje nós temos, inclusive, um agravante, né? Eu lembro bem, eu sempre gosto de dizer isso, Thales, que eu nunca digo quando eu era pequeno, eu sempre digo quando eu era mais novo. Eu sei, Blênio, desculpa interromper, você lecionou na Maísa, não foi? Se eu não me engano? Isso. Eu sempre gostava de dizer, quando eu era mais novo, que a gente pensava e tinha a ideia de que a violência urbana, né, era na cidade em si, que as zonas rurais eram um lugar pacato, um lugar... Se você for observar hoje, acompanhando os noticiários policiais, você tem crimes quase todos os dias na zona rural, né? Na zona urbana nem se fala, na zona rural houve a expansão da criminalidade para esses espaços. Isso também tem que ser pensado, né? Mas o plano diretor, Thales, ele focaliza mais na zona urbana. A gente já tem problemas a serem solucionados na zona urbana, né? Voltando a falar sobre a necessidade de atualizar, Thales, eu percebo que isso passa também por uma certa letargia, um comodismo, né? Podemos dizer assim, porque isso não é prioridade. Deveria ser prioridade, tá, do município, mas isso não é prioridade porque isso não traz um retorno rápido. Qual o retorno que a maioria quer? Um retorno de 3, 4 anos. Né? E isso não dá um retorno. Você não faz uma atualização de um cadastro territorial de Mossoró em menos de 2 anos. Isso exige tempo, exige recursos, e isso está longe da prioridade, pelo menos da grande maioria dos gestores. É isso. Arleide, pronto, vamos diretamente para você, até para ganhar tempo nesse sentido. E como tínhamos falado... Desculpe, então, eu não sei se eu fui claro, não sei se eu fui direto. Foi, Blênio, tranquilo. É porque, claro, estamos trabalhando com o tempo.
E outra, Até eu me empolgo numa às boa... vezes, aí começa a falar e assim, a minha história com a zona rural é muito próxima, então eu acabo... Mas é mais aquela coisa. Eu confesso que quando eu convido as pessoas para participarem, eu convido por vários motivos. Um deles é saber que vocês têm um conhecimento sobre isso. E também saber, e não é só a live relacionada hoje, há outras lives que eu estou fazendo sobre religiões, etc., porque é pertinente. E a galera do Humanas, nesse caso, tem um conhecimento muito bom. Estamos aqui com o professor Bleno, que é geógrafo, estamos com a professora Arleide, que é de Direito. Então, unir o espaço, e eu sou de História, certo? Aí, unir o espaço, a ideia da geografia, digamos assim, unir o tempo, a ideia da história, e como as leis são válidas nesse sentido. Só mandar um alô aí para a galera que está participando, no Facebook, várias pessoas já mandaram mensagem, a Isaíra Thalita, o Westerley, o Sun Tzu, a Josi, uma galera grande aqui participando, o camarada... Cadê o nome do homem que deu uma desaparecida? Pablo é gente boa demais. Pablo é companheiro até de partido, mil coisas. Que também o que você falou, Bleno, é pertinente por quê? Porque é uma discussão que ultrapassa partidos. É uma discussão que é a construção da nossa cidade. Fora que nossa cidade, eu estou com o celular na mão, por isso que eu estou dando uma olhada para baixo, nossa cidade ela é uma cidade que também tem uma população flutuante, não é? Que não fica muito aqui permanentemente. Sobre a continuidade, o que é que nós estamos falando? Para a professora Arleide agora, o espaço enquanto construção da cidadania. Arleide, como é que nós podemos fazer da cidade um espaço de cidadania? Porque nós temos praças, nós temos ruas, nós temos cantos que estão abandonados. O anfiteatro, por exemplo, em frente ao Diocesano, só serve para as pessoas irem fazer alguma necessidade, algo do tipo, até para o uso de drogas, as praças abandonadas. E quando eu falo em reformar a praça, anfiteatros, levar a própria cultura, etc. As pessoas acham que o momento da cidadania é só no voto. Acham que a cidadania se resume à ideia de ir para as eleições. Como é que nós podemos transformar esse plano diretor em um espaço de construção cidadã e aplicá-lo na nossa cidade? Só seu som, libere seu som. Pronto. Deu certo. Agora sim. Primeiro, se me permite, eu quero pegar uma deixa aí da fala do professor, de forma bastante sucinta, e dizer, infelizmente, professor, o senhor tem muita razão no que fala. Eu me solidarizo ao que o senhor diz, porque o que nós vemos atualmente é a reprodução de um modelo que precisamos reverter. É a liberalidade com o mercado imobiliário, quando o senhor cita a especulação para aquela área que foi valorizada, e sem restrições. É a entrega de serviços da mobilidade a uma única empresa de transporte público, que determina trajetórias, horários de atendimento à população, ou mesmo a uma empresa só de coleta de lixo, que não satisfaz nem a lei, nem a demanda de todos da localidade. Então, esse modelo a gente precisa reverter. E isso demanda força política, força de cidadania. Agora, efetivamente, o plano diretor, que é um instrumento para resolver esses problemas, eu gostaria de deixar bem claro, porque eu o defendo com todas as garras, mas vejam bem, embora seja necessário, não é suficiente. A regulação é necessária, embora a gente ouça aquele discurso liberal de que não, porque a gente pode fazer como quiser, deixa a cidade como está, é assim mesmo, sempre foi. Esse determinismo a gente precisa romper. O primeiro problema é que, embora seja exigido em nível federal, e é por isso que as pessoas se distanciam tanto, quem deve implementá-lo é em nível municipal, é a nossa gestão. E para isso é preciso que ele seja elaborado, discutido, aprovado. Ele precisa ser feito de forma política, incisiva e muito técnica. Por isso que nós temos as verbas dos mais de 300 mil que foram jogados, que a gente não sabe onde estão. É por isso, e aí eu faço um adendo, que nós precisamos na Câmara Municipal de pessoas comprometidas com a população, como Thales, como o senhor, professor Bleno. E voltando à questão, inclusive, da pergunta do professor, eu gostaria de ressaltar o seguinte, o espaço... Eu devolvo elogio, você também, viu, minha amiga? Não fuja da raia, não. O espaço, enquanto construção de cidadania no nosso município, começa por uma gestão democratizada. Nós precisamos democratizar a nossa gestão.
na saúde, na educação, nos serviços públicos. As gestões que vieram após a implantação do plano diretor vêm deixando em segundo plano o conselho da cidade que você citou, professor Thales. Não garantir o efetivo funcionamento do conselho da cidade é uma forma cristalina de deixar de lado a participação democrática da sociedade nas políticas de desenvolvimento urbano, bem como na prática inviabiliza o que o professor Blaine falou, o próprio plano diretor, a própria revisão e implementação do plano. Por isso que as pessoas não se aproximam disso, elas não compreenderam que elas precisam participar. Desde os dias da promulgação da lei, que rege o plano diretor de Mossoró, até hoje, a cidade já passou por importantes alterações na sua dinâmica, principalmente em função da expansão territorial. Houve uma mudança no uso da ocupação do solo da nossa cidade. Então, é imprescindível que as gestões que se seguirem, e aí nós nos colocamos, né, Thales, à disposição, tratem essa questão como uma peça viva do cotidiano da nossa cidade, reorganizando o conselho da cidade, revisando o plano diretor. É urgente. Isso servirá de base para que a gente ordene esse crescimento urbano e garanta o que diz a lei, o bem-estar da população, uma vida digna na nossa cidade. Quando nós falamos em participação popular, nós precisamos lembrar, professores, em Mossoró, nós temos mais de 600 representações associativas de bairros, de grupos, de setores da cidade. Então, os líderes, representantes dessas organizações, precisam ser convidados e precisam atuar ativamente em favor dessa população, dos seus bairros, dar a sua contribuição na construção desse instrumento. Por isso que nós queremos uma cidade com governança, uma cidade democrática. Convidar, lógico, não há o que se discutir da importância de outros segmentos, imobiliário, empresarial, hotelaria, comércio, indústria, o setor acadêmico, porque é preciso que nós façamos juntos um planejamento para uma cidade economicamente viável e que seja justa e solidária. Então, nós temos possibilidades, sim, mas é óbvio, nós vamos precisar da participação de todos. E no que diz respeito aos espaços públicos, nós precisamos implementar isso dentro do nosso plano diretor. Estruturas nos bairros, descentralizar aquele corredor de lazer que nós temos, que concentra as atividades de lazer da população, nós precisamos disso nos bairros. Por isso que é tão importante que nós possamos ter um diálogo com as lideranças sociais, para que isso se torne capilarizado, para que nós conheçamos a demanda do bairro, que nós apliquemos o básico, infraestrutura nas nossas praças, nos nossos parques, iluminação correta nos nossos bairros, que nós possamos formar essa juventude que está aí. Com o Slam, nós acompanhamos, não é, Thales? Outro dia, acho que o ano passado, se eu não me engano, uma aula nossa, um grupo maravilhoso do Slam. Nós precisamos implementar políticas públicas de cultura e lazer para essa juventude nos espaços da cidade, espaços públicos. Não é na academia, não é só no teatro, também, mas nós temos uma cultura urbana para explorar de maneira positiva. Então, eu conclamo participação popular. E agradeço. Me permita só mais uma Permito, na hora. Assim, é interessantíssimo demais isso aí, porque, assim, o que é que humaniza os espaços? São as pessoas. Exato. Então não adianta de nada você ter praças, a reforma de uma praça, a estrutura arquitetônica de uma praça, perfeita, top, como a gente diz, se esse espaço ele não for humanizado. Então isso puxa outras demandas, inclusive de própria segurança. Eu sou da época de Mossoró que a gente podia jogar bola na rua, jogar bola na praça, caminhar nas praças. Hoje a população está dentro de casa, não só pela pandemia. Mas se não estivéssemos em plena pandemia, será que esses espaços estariam sendo usados como potencialmente eles podem ser?
E eu não tenho essa resposta, é uma pergunta para se pensar. Os espaços, eles só são espaços humanizados quando eles são ofertados para as pessoas. Porque investir em praça, né? Eu não vou dizer nomes não, porque vocês já sabem do que eu estou falando, mas você investir em praça, na infraestrutura, se ela não for humanizada, não adianta muita coisa não. Foi dinheiro público que foi gasto de forma errônea. Pelo menos é o meu pensamento. Tá? Desculpe se eu estou sendo radical. Não, ao contrário, você está sendo correto. E eu até complemento com uma coisa. Eu sou de uma época também que nós íamos para as praças, não só fazer isso, mas assistir até peças de teatro. Eu lembro, o anfiteatro ali do Alto da Conceição, a paróquia que eu faço parte, eu lembro do grupo Arruaça, outros se apresentando na catedral, mas recentemente, se não me falha a memória, existem leis que proíbem que esses espaços públicos sejam usados pelo público. É incrível isso. Manifestações culturais, manifestações das mais variadas. Por exemplo, Canindé do Sebo, que eu, com certeza vocês conhecem, amigão meu, Canindé ele não tem a chance, e nenhum outro comerciante sebista, e eu acho que o papel do sebo é fundamental para quem está assistindo, galera. O que é o sebo? O sebo é exatamente uma empresa, digamos assim, um local que as pessoas vendem livros, geralmente livros usados, ou seja, o papel de reciclagem, o papel também, porque livro é para ser lido, livro não é só para ser guardado. É importante, até mesmo existe projetos que a galera deixa os livros e tal. E não só isso, viu? Vou até dizer, espaços como os próprios ônibus, por que não usá-los, não nesse momento, claro, para promover a cultura? Os grupos culturais em Mossoró estão fechados praticamente, porque não há um apoio por parte da prefeitura, porque a própria Câmara, eu lembro que teve um projeto que tinha sido levado em consideração, a apresentação uma vez ao mês. Eu estava até conversando, o Blênio e a Arleide, por isso também eu vou passar para vocês, que poderia ser feito, porque é que até hoje a prefeitura, porque é que até hoje os vereadores não propuseram a caravana cultural saindo da cidade, indo para a zona rural. Imagina chegar na Maísa, um final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, armar lá uma barraca de um circo, termos oficinas de biscuit, oficina de música, não sei quantas coisas. É importante. E uma coisa que eu sei que vocês concordam, parece que o único dia que existe algo em Mossoró para a questão do esporte, da prática cultural, etc., parece que só é o domingo, não é? Parece que a prefeitura não pensa dessa forma. Quando eu falei que exatamente o papo com vocês não é bom, o papo com vocês é excelente, é incrível. Nós temos nada mais ou menos que 7 minutos, acreditem, para completarmos 1 hora. E como é um bate-papo, nós podemos até continuá-lo, com certeza eu acho que é necessário. Nesse momento eu quero que vocês tenham a liberdade para falarem, cerca de 3 minutos cada um de vocês, para não só agradecer nesse momento que estamos conversando. Peço mil desculpas, já tivemos uma live, inclusive com o professor Luiz Gomes, infelizmente sofreu um infarto, mas estamos em oração por ele, é amigo de Arleide, companheiro de UFESA, o professor Luiz Gomes, esteve numa live com a gente lá de Canário e passamos 3 horas conversando. Por mim eu passava 10, a vontade de ir ao banheiro fazer xixi é grande às vezes, mas nós temos um tempo. Então 3 minutos, Arleide, pode ficar à vontade. Tá bom. Até para agradecer o pessoal e tudo mais, pode ficar à vontade. Tá. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo, enormemente, essa oportunidade que vocês nos deu de trabalhar esse tema com vocês, discutir, foi maravilhoso. Agradeço ao professor Blênio, muito elucidativo nas colocações dele. E eu gostaria só de fechar colocando que a questão urbana, ela vai precisar, professor Blênio, professor Tales e todos aqui nos ouvindo, nos acompanhando, de participação de todos. E outra coisa, a questão urbana não pode ser vista isoladamente, porque todas as questões estão interligadas e a gente precisa ter essa atenção que o professor Tales está dando para esses diversos segmentos, do jovem, da arte, da cultura, antirracismo, de gênero, de tudo. Tá bom? Eu agradeço e espero uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Opa, deixa eu... Valeu. Calma, deixa eu ver aqui direitinho. Pode ser que eu tenha olhado errado o relógio. A gente começou, foi... Não, tá calma, homem, bora começar mais um pedaço. Sabe por quê? Porque eu pensei que tínhamos começado às 19 horas, nós começamos às 18h08. Então nós temos ainda aí cerca de, deixa eu ver, 7... Nós temos 15 minutos. Então, Arleide, pode falar mais. Não feche não. Eu é que errei. Pode continuar, pode ficar à vontade. Eu falo só mais um item que eu achei muito importante, foi citado inclusive pelos dois professores,
foi sobre a questão da política, né, de mobilidade pública e urbana que a gente tem na cidade, que é muito precária. Lembrando que você citou agora, a política de mobilidade atual, o nosso plano de mobilidade, ele não é adequado à política nacional, ele prioriza o transporte privado, essa tendência cultural rodoviarista que nós temos. Aliás, os modais, caminhada, ciclismo, sequer foram contemplados no nosso plano. Então, nós precisamos também lutar, Thales, aí, para implementarmos um plano de mobilidade que seja compatível com as demandas da nossa cidade, porque transporte público é política pública, não é capital. Então, nós precisamos trazer um tratamento para o pedestre e implementar ciclovias, sim, na nossa cidade, que, aliás, pasmem, esses dados que eu venho trazendo para vocês, vocês podem consultar, está na LOA, é público, 688, mais de 680 mil reais. Arleide, fala o que é LOA para que o pessoal não confunda. A lei orgânica. Isso. Então, a gente tem uma previsão de verbas que é colocada, que é votado pela Câmara, que é sancionado pela Prefeitura para determinados setores. Para a construção de ciclovias foram destinados quase 700 mil reais. Mas eu não vejo essas ciclovias. Elas não foram democratizadas nos bairros. Elas estão localizadas ali, naquele centrão, né? Então, a gente precisa de um plano em Mossoró que também trate o nosso público que usa transporte público coletivo. A gente precisa romper, e aí eu volto, essa palavra ficou assim, bem registrada em mim, com essa política que nós temos hoje de concessão de transporte público, de concessão de transporte público com tanta precariedade, sem segurança. Nós temos na lei e nós precisamos cobrar. É isso que eu queria dar esse recado para todos aqui. Eu até complemento, infelizmente, aí eu passo para Blênio, claro, eu não sei, agora é coisa minha mesmo, eu não sei dirigir, é sério, e ando de bike para cima e para baixo. Não ando nesse momento porque existem restrições, existem mil coisas, mas é imoral. Eu converso com alguns grupos, Blênio também faz parte, que temos ciclistas em Mossoró em demasia, é ótimo isso, só que não temos espaços dentro da cidade para a prática do ciclismo. Ciclismo, skate, patins, se não for deslocado exatamente para uma praça específica, ela se vai. E digo mais, viu, até para passar a bola para Blênio. Blênio é tranquilo, nós temos ainda mais de 12 minutos. A mesma rua que temos a questão do patins, mil coisas, ela já foi vendida uma boa parte, viu? Um advogado, Evânio, estou tentando lembrar o outro nome dele, ele reclamou muito em gestões anteriores, onde hoje temos o prédio de uma empresa privada, foi dado praticamente. E o outro pedaço que está próximo, geralmente onde fica o circo, ou também fica lá o parque de diversão em determinados momentos, só Deus sabe o que é que vão fazer, não duvido que vendam, viu? Mas, Breno, para que nós não fiquemos engessados, você pode ficar à vontade não só para comentar, mas para continuar, viu? Pode arrochar. Então, assim, ainda sobre o transporte público, professora, quando é que as pessoas vão deixar os carros, né, os automóveis particulares em casa e passarão a usar esse serviço? Primeiro, quando elas se sentirem seguras para isso, né? Segundo, quando elas se sentirem que esse transporte tem qualidade. Então, isso é lógico. As pessoas elas optam pelo modelo individual que gera caos. É praticamente impossível você andar em Mossoró e você não ver diariamente acidentes envolvendo motociclistas. Inclusive, acidentes na cidade com vítimas fatais. Tá? Então, quando a gente vê, a gente acha que os acidentes fatais são só nas autoestradas, nas BRs. Isso não é verdade. Mossoró, quase todos os dias, tem acidentes graves envolvendo motociclistas, envolvendo automóveis. Isso tem tudo a ver com esse planejamento urbano. Tá? Ou sobre esses espaços que o Thales falou, espaços públicos que estão sendo, né, apoderados pelos determinados setores privados, existe um nome para isso, Thales, tá? Existe um conceito que não é novo aqui, que é novo aqui no Brasil, mas que na Europa, em países desenvolvidos, isso já é muito comum, que é o conceito de gentrificação, né? Que é a supervalorização ou a revalorização de determinados espaços urbanos. Por exemplo,
Um bom exemplo no Brasil hoje é o Morro do Vidigal, que era uma favela que foi incorporada ao mercado imobiliário e setor privado. Então começou a se construir nesses morros do Rio de Janeiro, começou a ter uma infraestrutura muito boa, não é? Daí a necessidade de pacificar esses espaços. Em Mossoró existem áreas aqui, né, com inícios desse processo de gentrificação, onde você tem uma revitalização, onde você tem imóveis cada vez mais luxuosos e mais investimentos. Então isso passa também pela questão do plano diretor e do planejamento urbano, né? Aquele corredor cultural que vai da Estação das Artes, Teatro, Praça dos Esportes, Praça da Convivência, se você for observar ali, hoje é um dos lugares de aquecimento e comércio de Mossoró. E isso tem tudo a ver com a logística, na verdade, com a ilógica do capital, tá? Então é isso, eu queria só agradecer a Thales pelo convite, tá? Quero dizer que estarei sempre à disposição para esses temas ligados à geografia urbana, ao urbanismo. No que eu puder contribuir, espero ter contribuído de alguma forma aí. E é isso. A nossa amizade é o que conta. Sempre que você precisar, estarei aqui à disposição. E aquilo que nós falamos, até a professora Arleide citou, Blênio, hoje Mossoró dispõe de 21 vereadores, podemos ter 23, temos nomes bons espalhados, e podemos ter convergências, divergências, inclusive na questão partidária, com certeza, muitas vezes, mas eu acredito que há possibilidades de mudanças, de melhorias. Eu sei que provavelmente não vai ser candidato, esse ano pelo menos não, né? Mas quem sabe futuramente. Mas a professora Arleide, eu acho que provavelmente seja uma pessoa excelente, um nome excelente, uma pessoa que eu gosto, é uma amiga, estamos em partidos diferentes, mas antes de qualquer coisa, eu acredito que o diálogo é que é uma construção também, porque não vai adiantar jogar pedras para todos os lados sem dialogar. Afinal de contas, a cidade, esse plano diretor, ele não é feito a uma ou duas mãos, ele é feito por toda a população. Por isso, meu amigo Blênio, repito, e agradeço de coração a você, viu? Temos ainda 8 minutos para desfrutar aqui. Repito, pessoal, o plano diretor é fundamental para a cidade, por isso que eu convidei o professor Blênio e também, por sua vez, convidei a professora Arleide. Blênio, que é geógrafo, e a Arleide, que é professora da área de Direito. Arleide, fique à vontade para os agradecimentos e também uma fala final. Só um minuto, professora. Eu queria só sair aqui, porque eu tenho um outro compromisso agora de 17 horas, tá? Sem problema. 19. 17 você perdeu, viu? Pô, 19 horas. Vá. Aqui é 7 horas da noite. E aí vai começar aulas remotas, né? Você está na instituição privada pública e você tem aula, você trabalha, né? Eu estou me acostumando com o home office, mas é um contratempo quase todos os dias, né? Eu costumo dizer que dar aulas presenciais é muito melhor do que dar aula remota, não se compara. Fora que nossa internet cai também, então boa aula, meu filho, vá com Deus. Valeu, professor. Qualquer coisa à sua disposição. Valeu, professora, parabéns pela discussão. Muito obrigado. Valeu. Parabéns também, parabéns. Arleide, então, pode ficar à vontade, minha amiga. Pois é, Thales, eu reconheço muito o seu esforço, agradeço a sua iniciativa. Sua preocupação com a cidade não é de hoje, nossa preocupação não é de hoje, nós compartilhamos esse ideal de uma Mossoró melhor. Eu acredito que nesse passo a passo de esclarecimento, de estudos, de trocas de ideias, de diálogo que você coloca, independentemente de política e de partido, nós conseguimos galgar, nós vamos enriquecendo. A nossa cidade precisa disso, começar pelo discurso, né? Levantar essa ideia, trazer essa perspectiva. Então, agradeço mais uma vez a participação e me coloco à disposição, professor Thales. Não, eu agradeço a você, a Blênio, e sabemos muito bem, Arleide, que é um percurso longo. A gente tem certeza que é uma batalha árdua, mas é uma batalha necessária. E exatamente, eu falo em batalha porque não é o final exatamente, mas é exatamente o início de tratativas, de conversas, de um diálogo pertinente e importante para toda a cidade. Pois o plano diretor, pessoal, ele está aí posto, mas nós não temos o conhecimento devido.
E por isso, chamei os dois. Mando um abraço para o esposo, para os filhos. São pessoas que eu tenho um afeto grande. Gente boa demais. Família show. Agradeço. E nesse momento, para quem está acompanhando, também agradeço de coração, certo? Gravei uma parte, não todo, no Instagram, vai estar disponível lá também. Mas no Facebook vai estar disponível para todos vocês, caso vocês queiram assistir depois. E eu acho que depois nós vamos bater outros papos, viu? Acho que é importante. Afinal de contas, temos o interesse comum de fazer com que Mossoró seja uma cidade para todos e não para apenas um determinado grupo ou para uma maioria. Ou ela é para todos, ou na verdade jamais ela será do povo moçoroense. Boa noite, Arleide. Boa noite a todos que participaram. Namastê. Valeu. Tchau. Tchau.